Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 1 da parte 1 do livro O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, do Darcy Ribeiro. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! 1. O Novo Mundo. 1. Matrizes étnicas. A Ilha Brasil. A costa atlântica, ao longo dos milênios, foi percorrida e ocupada por inumeráveis povos indígenas. Disputando os melhores nichos ecológicos, eles se alojavam, desalojavam e realojavam incessantemente. Nos últimos séculos, porém, índios de fala tupi, bons guerreiros, se instalaram dominadores na imensidade da área, tanto à beira-mar, ao longo de toda a costa atlântica e pelo Amazonas acima, como subindo pelos rios principais, como o Paraguai, o Guaporé, o Tapajós, até suas nascentes. Configuraram desse modo a Ilha Brasil de que falava o velho Jaime Cortesão, 1958, prefigurando no chão da América do Sul o que viria a ser nosso país. Não era, obviamente, uma nação, porque eles não se sabiam tantos nem tão dominadores. Eram tão só uma miríade de povos tribais, falando línguas do mesmo tronco, dialetos de uma mesma língua, cada um dos quais, ao crescer, se bipartia, fazendo dos povos que começavam a se diferenciar e logo se desconheciam e se hostilizavam. Se a história acaso desse a esses povos tupi uns séculos mais de liberdade e autonomia, é possível que alguns deles se sobrepusessem aos outros, criando chefaturas sobre territórios cada vez mais amplos e forçando os povos que neles viviam a servi-los, os uniformizando culturalmente e desencadeando assim um processo oposto ao de expansão por diferenciação. Nada disso sucedeu. O que aconteceu e mudou total e radicalmente seu destino foi a introdução no seu mundo de um protagonista novo, o europeu. Embora minúsculo, o grupelho recém-chegado de além-mar era super agressivo e capaz de atuar destrutivamente de múltiplas formas, principalmente como uma infecção mortal sobre a população pré-existente, debilitando-a até a morte. Esse conflito se dá em todos os níveis, predominantemente no biótico, como uma guerra bacteriológica travada pelas pestes que o branco trazia no corpo e eram mortais para as populações índenes. No ecológico, pela disputa do território, de suas matas e riquezas para outros usos. No econômico e social, pela escravização do índio, pela mercantilização das relações de produção, que articulou os novos mundos ao velho mundo europeu como provedores de gêneros exóticos, cativos e ouros. No plano étnico-cultural, essa transfiguração se dá pela gestação de uma etnia nova que foi unificando, na língua e nos costumes, os índios desengajados de seu viver gentílico, os negros trazidos de África e os europeus aqui querenciados. Era o brasileiro que surgia, construído com os tijolos dessas matrizes à medida que elas iam sendo desfeitas. Reconstituir esse processo, entendê-lo em toda a sua complexidade, é meu objetivo neste livro. Parece impossível, reconheço. Impossível porque só temos o testemunho de um dos protagonistas, o invasor. Ele é quem nos fala de suas façanhas. É ele também quem relata o que sucedeu aos índios e aos negros, raramente lhes dando a palavra de registro de suas próprias falas. O que a documentação copiosíssima nos conta é a versão do dominador. Lendo-a criticamente, é que me esforçarei para alcançar a necessária compreensão dessa desventurada aventura. Tarefa relevantíssima em dois planos. No histórico, pela reconstituição da linha singular e única de sucessos através dos quais chegamos a ser o que somos, nós, os brasileiros. No antropológico, porque o processo geral de gestação de povos que nos fez, documentadíssimo aqui,
É o mesmo que fez surgir em outras eras e circunstâncias muitos outros povos, como a romanização dos portugueses e dos franceses, por exemplo, de cujo processo de fazimento só temos notícias escassas e duvidosas. A matriz tupi. Os grupos indígenas encontrados no litoral pelo português eram principalmente tribos de tronco tupi, que, havendo se instalado uns séculos antes, ainda estavam desalojando antigos ocupantes oriundos de outras matrizes culturais. Somavam talvez 1 milhão de índios, divididos em dezenas de grupos tribais, cada um deles compreendendo um conglomerado de várias aldeias de 300 a 2.000 habitantes. Fernandes, 1949. Não era pouca gente, porque Portugal, àquela época, teria a mesma população ou pouco mais. Na escala da evolução cultural, os povos tupi davam os primeiros passos da revolução agrícola, superando assim a condição paleolítica, tal como ocorrera pela primeira vez há 10.000 anos com os povos do Velho Mundo. É de assinalar que eles o faziam por um caminho próprio, juntamente com outros povos da floresta tropical que haviam domesticado diversas plantas, retirando-as da condição selvagem para a de mantimento de seus roçados, entre elas a mandioca, o que constitui uma façanha extraordinária, porque se tratava de uma planta venenosa a qual eles deviam não apenas cultivar, mas também tratar adequadamente para extrair-lhe o ácido cianídrico, tornando-a comestível. É uma planta preciosíssima, porque não precisa ser colhida e estocada, mantendo-se viva na terra por meses. Além da mandioca, cultivavam o milho, a batata doce, o cará, o feijão, o amendoim, o tabaco, a abóbora, o urucu, o algodão, o caraúá, cuias e cabaças, as pimentas, o abacaxi, o mamão, a erva mate, o guaraná, entre muitas outras plantas, inclusive dezenas de árvores frutíferas, como o caju, o pequi, etc. Faziam para isso grandes roçados na mata, derrubando as árvores com seus machados de pedra e limpando o terreno com queimadas. A agricultura lhes assegurava fartura alimentar durante todo o ano e uma grande variedade de matérias-primas, condimentos, venenos e estimulantes. Desse modo, superavam a situação de carência alimentar que estão sujeitos os povos pré-agrícolas, dependentes da generosidade da natureza tropical, que provê com fartura frutos, cocos e tubérculos durante uma parte do ano. E na outra, condena a população à penúria. Permaneciam, porém, dependentes do acaso para obter outros alimentos através da caça e da pesca, também sujeitos a uma estacionalidade marcada por meses de enorme abundância e meses de escassez. Ribeiro, 1970, Medgars, 1971. Daí a importância dos sítios privilegiados, onde a caça e a pesca abundantes garantiam com maior regularidade a sobrevivência do grupo e permitiam manter aldeamentos maiores. Em certos locais especialmente ricos, tanto na costa marítima quanto nos vales mais fecundos, esses aldeamentos excepcionais chegavam a alcançar 3.000 pessoas. Eram, todavia, conglomerados pré-urbanos, aldeias agrícolas indiferenciadas, porque todos os moradores estavam compelidos à produção de alimentos, só liberando dela, excepcionalmente, alguns líderes religiosos, pajés e caraíbas, e uns poucos chefes guerreiros, tuxauas. Apesar da unidade linguística e cultural, que permite classificá-los numa só macroetnia, oposta globalmente aos outros povos designados pelos portugueses como tapuias ou inimigos, os índios do tronco tupi não puderam jamais unificar-se numa organização política que lhes permitisse atuar conjugadamente. Sua própria condição evolutiva de povos de nível tribal fazia com que cada unidade étnica, ao crescer,
se dividissem em novas entidades autônomas que, afastando-se umas das outras, iam se tornando reciprocamente mais diferenciadas e hostis. Mesmo em face do novo inimigo todo-poderoso, vindo de além-mar, quando se estabeleceu o conflito aberto, os tupis só conseguiram estruturar efêmeras confederações regionais que logo desapareceram. A mais importante delas, conhecida como Confederação dos Tamoios, foi ensejada pela aliança com os franceses, instalados na Baía de Guanabara. Reuniu de 1563 a 1567 os Tupinambá do Rio de Janeiro e os Carijó do Planalto Paulista, ajudados pelos Goitacá e pelos Aimoré da Serra do Mar, que eram de língua jé, para fazerem a guerra aos portugueses e aos outros grupos indígenas que os apoiavam. Nessa guerra inverossímil da Reforma versus a Contra-Reforma, dos calvinistas contra os jesuítas, em que tanto os franceses como os portugueses combatiam com exércitos indígenas de milhares de guerreiros, 4.557, segundo Larry, 12.000 nos dois lados na Batalha Final do Rio de Janeiro, em 1567, segundo cálculos de Carlos A. Dias, 1981, jogava-se o destino da colonização. E eles nem sabiam por que lutavam, simplesmente eram atiçados pelos europeus, explorando sua agressividade recíproca. Os Tamoio venceram diversas batalhas, destruíram a capitania do Espírito Santo e ameaçaram seriamente a de São Paulo, mas foram, afinal, vencidos pelas tropas indígenas aliciadas pelos jesuítas. Nessas guerras, como nas anteriores, por exemplo, a de Paraguaçu no Recôncavo, em 1559, e nas que se seguiram até a consolidação da conquista portuguesa, como as campanhas de extermínio dos Potiguara do Rio Grande do Norte, em 1599, e no século seguinte a Guerra dos Bárbaros e as guerras na Amazônia, os índios jamais estabeleceram uma paz estável com o invasor, exigindo dele um esforço continuado ao longo de décadas para dominar cada região. Essa resistência se explica pela própria singeleza de sua estrutura social igualitária, que, não contando com um estamento superior que pudesse estabelecer uma paz válida, nem com camadas inferiores, condicionadas à subordinação, lhes impossibilitava organizarem-se como um Estado, ao mesmo tempo que tornava impraticável sua dominação. Depois de cada refrega contra outros indígenas ou contra o invasor europeu, se vencedores, tomavam prisioneiros para os cerimoniais de antropofagia e partiam. Se vencidos, procuravam escapar, a fim de concentrar forças para novos ataques. Quando muito dizimados e já incapazes de agredir ou de defender-se, os sobreviventes fugiam para além das fronteiras da civilização. Isso é o que está acontecendo hoje, 500 anos depois, com os Yanomami da fronteira norte do Brasil. Cada núcleo tupi vivia em guerra permanente contra as demais tribos alojadas em sua área de expansão e até mesmo contra seus vizinhos da mesma matriz cultural. Fernandes, 1952. No primeiro caso, os conflitos eram causados por disputas pelos sítios mais apropriados à lavoura, à caça e à pesca. No segundo, eram movidos por uma animosidade culturalmente condicionada, uma forma de interação intertribal que se efetuava através de expedições guerreiras, visando a captura de prisioneiros para a antropofagia ritual. O caráter cultural e coparticipado dessas cerimônias tornava quase imperativo capturar os guerreiros que seriam sacrificados dentro do próprio grupo tupi. Somente estes, por compartilhar do mesmo conjunto de valores, desempenhavam à perfeição o papel que lhes era prescrito, de guerreiro altivo que dialogava soberbamente com seu matador e com aqueles que iriam devorá-lo.
Comprova essa dinâmica o texto de Hans Staden, que 3 vezes foi levado às cerimônias de antropofagia e 3 vezes os índios se recusaram a comê-lo, porque chorava e se sujava, pedindo clemência. Não se comia um covarde. A antropofagia era também uma expressão do atraso relativo dos povos tupi. Comiam seus prisioneiros de guerra porque, com a rudimentaridade de seu sistema produtivo, um cativo rendia pouco mais do que consumia, não existindo, portanto, incentivos para integrá-lo à comunidade como escravo. Muitos outros povos indígenas tiveram papel na formação do povo brasileiro, alguns deles como escravos preferenciais, por sua familiaridade com a tecnologia dos paulistas antigos, como os Parese. Outros, como inimigos irreconciliáveis, imprestáveis para escravos, porque seu sistema adaptativo contrastava demais com o dos povos tupi. É o caso, por exemplo, dos Bororó, dos Xavante, dos Caiapó, dos Caincangue e dos Tapuia em geral. O contraste maior se registrou entre aquele povo mameluco, que se fazia brasileiro, e um contendor realmente capaz de ameaçá-lo, que eram os Guaicuru, também chamados índios cavaleiros. Adotando o cavalo, que para os outros índios era apenas uma caça nova que se multiplicava nos campos, eles se reestruturaram como chefaturas pastoris que enfrentavam vigorosamente o invasor, infligindo-lhe derrotas e perdas que chegaram a ameaçar a expansão europeia. Um dos cronistas da expansão civilizatória sobre seus territórios nos diz claramente que pouco faltou para que exterminassem todos os espanhóis do Paraguai. Félix de Azara, Apo de Holanda, 1986-70. Francisco Rodrigues do Prado, 1839, 115. Membro da Comissão de Limites da América Hispânica e da Portuguesa, avaliou em 4.000 o número de paulistas mortos por eles ao longo das vias de comunicação com Cuiabá. Esses índios Guaicuru estavam como que propensos para essa via evolutiva. Primeiro, por sua própria constituição física, que maravilhou a quantos europeus os observaram na plenitude do seu desempenho. Eles são descritos como guerreiros agigantados, muitíssimo bem proporcionados, que nos diz: duvido que haja na Europa povo algum que em tantos e tantos possa comparar-se com estes bárbaros. Félix de Azara, Apo de Holanda, 1986-78. Sanches Labrador, 1910-146, o jesuíta espanhol que os doutrinou por longos anos, falando embora de índios encolhidos debaixo de peles para fugir das frialdades impiedosas que às vezes caem sobre aquelas regiões, nos diz que não há imagem mais expressiva de um Hércules pintado. Ainda mais explicativo do seu desempenho é o fato de que, antes da chegada do europeu, os Guaicurus já impunham sua sucerania sobre povos agrícolas, forçando-os a suprir-lhe de alimentos e de servos. Testemunhos datados dos primeiros anos do século XVI nos falam deles como povos sagazes que dominavam os Guaná, impondo-lhes relações que ele compara com o senhorio dos tártaros sobre os seus vassalos. Os Mibaiá Guaicuru se tornaram ainda mais perigosos quando se aliaram aos Paiaguá Guaicuru, índios de corso que lutavam com seus remos transformados em lanças de 2 pontas, que dizimaram várias monções paulistas que desciam de Vila Bela, no Alto Mato Grosso, carregadas de ouro. Sérgio Buarque de Holanda, 1986-82, coletou dados de fontes primárias que avaliam de 10 a 20 e até 60 e 100 arrobas de ouro roubado aos paulistas para o escambo com os assuncenos, que assim teriam amealhado grandes fortunas. A propensão de Herenvolk dos Guaicuru, armada com o poderio da cavalaria, desabrochou, permitindo sua ascensão da tribalidade indiferenciada às chefaturas pastoris,
capacitadas a impor cativeiro aos servos que incorporavam a seus cacicados e sucerania a numerosas tribos agrícolas. Para os íberos, que disputavam o domínio daqueles vastíssimos sertões ricos em ouro, nada podia ser melhor que alcançar a aliança dos Guaicurú para lançá-los contra seu adversário. Isso, ambos a cada tempo o conseguiram. Mais longamente os espanhóis, duplamente excitados para essa aliança, porque no seu caso a competição se somava à cobiça, é que os Guaicurú aprenderam rapidamente a praticar o escambo, preando escravos negros e também senhores e senhoras europeus e muitíssimos mamelucos, tantos quanto pudessem para vender em Assunção. Ao descrever essas alianças, Sérgio Buarque se eriça. É o confronto de duas humanidades diversas, tão heterogêneas, tão verdadeiramente ignorantes, agora sim, uma da outra, que não deixam de impor-se entre elas uma intolerância mortal. 1986-59. Os Guaicurú estiveram alternativamente aliados com espanhóis e com lusitanos, sem guardar fidelidade a nenhum deles, mesmo porque não aceitaram jamais nenhuma dominação. Aliciados e doutrinados por jesuítas, cuja missão acolheram em seus toldos, se lançaram contra os portugueses, atacando Cuiabá e Vila Bela, Labrador, 1910. Expulsos os jesuítas, se voltaram mais decididamente contra os castelhanos, atacando as cercanias de Assunção. Os Mibaiá acabaram se fixando no sul de Mato Grosso, que em grande parte, graças a essa aliança, ficou com o Brasil. E os Paiaguá nas vizinhanças de Assunção. A Guerra do Paraguai deu a uns e outros suas últimas chances de glória, assaltando e saqueando populações paraguaias e brasileiras. Terminaram, por fim, despojados de seus rebanhos de gado e de suas cavalarias, debilitados pelas pestes brancas e escorchados. Sem embargo, guardaram até o fim e ainda guardam sua soberba na forma de uma identificação orgulhosa consigo mesmos que os contrasta vigorosamente com todos os demais índios, como pude testemunhar nos anos em que convivi nas suas aldeias, por volta de 1947. A lusitanidade. Ao contrário dos povos que aqui encontraram, todos eles estruturados em tribos autônomas, autárquicas e não estratificadas em classe, o enxame de invasores era a presença local avançada de uma vasta e vetusta civilização urbana e classista. Seu centro de decisão estava nas longuras de Lisboa, dotada sua corte de muitos serviços, sobretudo do poderoso Conselho Ultramarino, que tudo previa, planificava, ordenava, provia. Outro coordenador poderosíssimo era a Igreja Católica, com seu braço repressivo, o Santo Ofício. Ouvindo denúncias e calúnias na busca de heresias e bestialidades, julgava, condenava, encarcerava e até queimava vivos os mais ousados. Nem aí, na vastidão desses imensos poderios, terminava a estrutura civilizatória que se impunha sobre o Brasil nascente. Ela era um conglomerado interativo de entidades equivalentes em ativa competição, às vezes cruentas umas contra as outras. No conjunto, destacava-se primeiro uma ausência poderosíssima, a da Espanha, objeto de especial atenção como ameaça sombria e permanente de absorção e liquidação da lusitanidade. Vinham depois, como entidades ativamente contrapostas a Portugal na disputa por seus novos mundos, a Inglaterra e a Holanda. Sobre todas elas pairava Roma, do Vaticano, a da Santa Sé, como centro de legitimação e de sacralização de qualquer empreendimento mundial e centro da fé regida em seu nome por um vasto clero assentado em inumeráveis igrejas e conventos. Seguia-se o poderosíssimo aparato de estados mercantis armados, hostis entre si,
mal e mal contidos pela regência papal, tão acatada por uns como atacada por outros. Esse complexo do poderio português vinha sendo ativado nas últimas décadas pelas energias transformadoras da Revolução Mercantil, fundada especialmente na nova tecnologia, concentrada na nau oceânica, com suas 9 velas de mar alto, seu leme fixo, sua bússola, seu astrolábio e, sobretudo, seu conjunto de canhões de guerra. Com ela surgiam solidárias à tipografia de Gutenberg, duplicando a disponibilidade de livros, além do ferro fundido, generalizando utensílios e apetrechos de guerra. Suas ciências eram um esforço de concatenar com o saber a experiência que se ia acumulando e, sobretudo, fazer praticar esse conhecimento para descobrir qualquer terra achável, a fim de a todo mundo estruturar num mundo só, regido pela Europa. Tudo isso com o fim de carrear para lá toda a riqueza saqueável e depois todo o produto da capacidade de produção dos povos conscritos. Era a humanidade mesma que entrava noutra instância de sua existência, na qual se extinguiriam milhares de povos, com suas línguas e culturas próprias e singulares, para dar nascimento às macroetnias, maiores e mais abrangentes que jamais se viu. O motor dessa expansão era o processo civilizatório que deu nascimento a 2 estados nacionais, Portugal e Espanha, que acabavam de constituir-se, superando o fracionamento feudal que sucedera à decadência dos romanos. Não era assim, naturalmente, que eles se viam, os gestores dessa expansão. Eles se davam ao luxo de propor-se motivações mais nobres que as mercantis, definindo-se como os expansores da cristandade católica sobre os povos existentes e por existir no além-mar. Pretendiam refazer o orbe em missão salvadora, cumprindo a tarefa suprema do homem branco, para isso destinado por Deus, juntar todos os homens numa só cristandade, lamentavelmente dividida em 2 caras, a católica e a protestante. Antes mesmo do achamento do Brasil, o Vaticano estabelece as normas básicas de ação colonizadora ao regulamentar, com os olhos ainda postos na África, as novas cruzadas que não se lançavam contra hereges adoradores de outro Deus, mas contra pagãos e inocentes. É o que se lê na Bula Romanus Pontifex, de 8 de janeiro de 1454, do Papa Nicolau V. Não sem grande alegria, chegou ao nosso conhecimento que nosso dileto filho infante Dom Henrique, incendido no ardor da fé e zelo da salvação das almas, se esforça por fazer conhecer e venerar em todo o orbe o nome gloriosíssimo de Deus, reduzindo à sua fé não só os sarracenos, inimigos dela, como também quaisquer outros infiéis, guineus e negros tomados pela força, outros legitimamente adquiridos foram trazidos ao reino, o que esperamos progrida até a conversão do povo, ou ao menos de muito mais. Por isso nós, tudo pensando com devida ponderação, concedemos ao dito rei Afonso a plena e livre faculdade, entre outras, de invadir, conquistar, subjugar a quaisquer sarracenos e pagãos, inimigos de Cristo, suas terras e bens, a todos reduzirá à servidão e tudo praticar em utilidade própria e dos seus descendentes. Tudo declaramos pertencer de direito in perpetuum aos mesmos Dom Afonso e seus sucessores, e ao infante. Se alguém, indivíduo ou coletividade, infringir essas determinações, seja excomungado. Em Baião, 1939, 36-7. Mais tarde, sempre previdente, o Vaticano dispôs, na bula intercoetera de 4 de maio de 1493, quase nas mesmas palavras que a bula anterior, que também o Novo Mundo era legitimamente possível por Espanha e Portugal,
e seus povos também escravizáveis por quem os subjugasse. Por nossa mera liberalidade e de ciência certa, e em razão da plenitude do poder apostólico, todas ilhas e terras firmes achadas e por achar, descobertas ou por descobrir, para o ocidente e o meio-dia, fazendo e construindo uma linha desde o Polo Ártico, quer sejam terras firmes e ilhas encontradas e por encontrar em direção à Índia, ou em direção a qualquer outra parte, a qual linha diste de qualquer das ilhas que vulgarmente são chamadas dos Açores e Cabo Verde, 100 léguas para o ocidente e o meio-dia, a vós e a vossos herdeiros e sucessores, reis de Castela e Leão, pela autoridade do Deus onipotente a nós concedida em São Pedro, assim como do vicariado de Jesus Cristo, a qual exercemos na terra para sempre, no teor das presentes, vô-las doamos, concedemos e entregamos com todos os seus domínios, cidades, fortalezas, lugares, vilas, direitos, jurisdições e todas as pertenças. E a vós e aos sobreditos herdeiros e sucessores, vos fazemos, constituímos e deputamos por senhores das mesmas, com pleno, livre e onímodo poder, autoridade e jurisdição, sujeitar a vós, por força da divina clemência, as terras firmes e ilhas sobreditas e os moradores e habitantes delas, e reduzi-los à fé católica. Em Macedo Soares, 1939, 25:8. É preciso reconhecer que essa é, ainda hoje, a lei vigente no Brasil. É o fundamento sobre o qual se dispõe, por exceção, a dação de um pequeno território a um povo indígena, ou também, por exceção, a declaração episódica e temporária de que a gente de tal tribo não era escravizável. É o fundamento ainda do direito do latifundiário à terra que lhe foi uma vez outorgada, bem como o comando de todo o povo, como uma mera força de trabalho sem destino próprio, cuja função era servir ao senhorio oriundo daquelas bulas.